Fala pessoal, boa noite. Está começando mais um Londrina Pod, o seu podcast toda quinta-feira às 20 horas. Hoje com um convidado especial da canhota, de esquerda, mas é uma pessoa muito inteligente, porque eu tenho admiração, um respeito. É meu amigo pessoal. Professor Bruno Garcia, professor de filosofia, candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores, é isso mesmo, do PT. E hoje nós estamos aqui com ele. Fala, Brunão, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, pessoal? Já comecei antes, né? Porque eu sou, sim, o candidato a presidente do PT aqui em Londrina. Quem diria, né, que eu viria aqui? Que bom, para né? começar. Isso é bom. Isso é bom porque é sinal que você ouve o Divergente. Eu também quero ouvir o Divergente, porque só assim a gente consegue construir um mundo melhor. Né? Até aqui nos bastidores a gente estava conversando. Porque em todo lugar hoje você precisa de oposição. Na Câmara de Vereadores, no Senado, na Câmara dos Deputados. Hoje, para um país se dar bem, precisa de oposição. Então, tanto a direita precisa da oposição da esquerda e a esquerda precisa da oposição da direita. Porque senão fica muito cômodo para quem está no poder. Que no caso hoje é o teu presidente Lula, né? Exato, exato. Ô Bruno, gente, e só falando mesmo, de verdade, tá? Eu e o Bruno, a gente sempre se respeitou, sempre brincou um com o outro. Igual eu falo, né? Tendo um respeito acima de tudo, por mais diferente que seja as posições, eu não concordando com alguns posicionamentos dele, ele não concorda com alguns posicionamentos meu, e tá tudo certo, eu sou uma amiga e não tem nada... Cara, já tomamos cerveja junto, claro. Demos risada junto, muitas vezes, e tamo junto, é isso que importa. Ô Bruno, na verdade, assim, eu queria ver com você, hoje, você candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores. Como, vamos dizer assim, como candidato e como o Bruno foi candidato a vereador também em Londrina. Sim. Eu acredito que Londrina, no Paraná no geral, mas em Londrina acaba tendo uma dificuldade um pouquinho maior, né? Com o pessoal da esquerda, de se eleger, tanto para vereador, para deputado. O porquê dessa dificuldade, você sabe dizer para nós? Bom, dentro do campo da esquerda, mais dentro do Partido dos Trabalhadores mesmo, né? Eu vou falar mais assim dentro do Partido dos Trabalhadores, que hoje é o maior partido de esquerda do nosso país, né? Dentre os outros. A dificuldade maior, na verdade, foi porque aqui iniciou o processo da Lava Jato. Foi aqui, aliás, que nós tivemos o presidente Lula dentro da Polícia Federal preso, né, agora, recentemente. Então, assim, o Paraná ele traz uma história, na verdade, na nossa concepção de perseguição ao PT, perseguição à esquerda. Então, isso traz no seio dele, aqui saiu o Sérgio Moro, né, que foi o nosso maior rival naquele momento, naquele período da Lava Jato. Então, isso traz uma dificuldade tanto para a esquerda no Paraná e precisamente em Londrina, porque a Lava Jato começa aqui na cidade. Né? Então isso vai sendo construído, vai sendo construído uma narrativa na sociedade de que o PT era corrupto, de que o PT sempre esteve envolvido em esquemas de corrupção. Então, trabalhar isso contra um poder da imprensa, por exemplo, é muito difícil. Né? Agora, com as redes sociais, a gente tenta furar um pouco a bolha, mas ainda é muito difícil, porque grandes nomes que eles colocaram no alvo da Lava Jato estavam aqui em Londrina ou estavam no Paraná. Né? E tudo foi cercando no Paraná. A nossa maior referência do partido e da esquerda no Brasil, que é o presidente Lula, foi preso e no Paraná, né? Na Polícia Federal. Então isso traz para o Paraná uma dificuldade muito grande, não só na eleição, mas da esquerda se organizar. Né? Se organizar enquanto partido, se organizar enquanto estrutura, e a gente serve daí de referência para os outros partidos de esquerda. Né? É que assim, na verdade, igual a gente tava falando de corrupção, né? Ele olha pra mim e fica dando risada que ele tá esperando eu perguntar alguma coisa. Mas de verdade, né? Claro, um suposto esquema, né? Mas a gente entende que é o seguinte, ô Bruno. No seu ponto de vista, o Lula, ele foi inocentado? Foi inocentado. Ele foi inocentado. O processo não foi... Como que eu posso explicar? Porque o pessoal lá... Putz, me fugiu a palavra agora. Anulado por conta da região, né? Em vez de ser julgado em Brasília, ele foi julgado em Curitiba. Então, não, ele foi inocentado, é isso? Isso. Por que a gente considera a inocência do presidente Lula? Primeiro, para alguém ser preso, né, além da questão da segunda instância, eu preciso provas materiais. Encontrar uma roupa da dona Marisa Letícia numa casa de São Bernardo,
né? Não é prova de que eu morava na sua casa, por exemplo, né? Que foi uma das coisas que eles falavam lá de São Bernardo do Campo. Mas quando a gente fala da inocência do presidente Lula, a gente está falando da imparcialidade que o juiz Sérgio Moro coloca no seu processo. Quando a gente vai retomar todo o processo do presidente Lula, e a gente vai ver o Dallagnol também, depois a gente vai acompanhar, depois que foi desvendado o esquema do Dallagnol, como eles faziam aquilo justamente para incriminar o presidente. Vide isso, a prova disso foi quando foi aberta aquelas escutas, acho que foi ano passado, retrasado, se eu não me engano, entre ele e o Sérgio Moro, né? Falando, temos que prender tal. E eles usavam, né, o canhota, como a gente brincou aqui agora e tal. E eles tinham até outros juízes, né? Uma juíza que eu não lembro o nome agora, que era responsável, inclusive, por prender o presidente Lula. Então, para nós, você é inocente do ponto de vista que não há materialidade. Então, se não há materialidade, para nós, o presidente Lula é inocente. Então, vamos falar de um caso mais recente. Por exemplo, hoje, INSS. O que a gente tem para dizer? Porque hoje, um dos maiores escândalos aí passa de um rombo de 600 bi. Então, e de novo, novamente, no governo Lula. Então, assim, é por isso que daí as pessoas falam, poxa, não tem como a gente falar assim, suposta corrupção, mas está acontecendo, está agora. O que a gente pode dizer sobre isso? O pessoal da esquerda disse que estava desde o governo anterior. Mas aí o pessoal da esquerda lá, nenhum congressista votou a favor da CPI. É isso que é estranho, entendeu, Bruno? O porquê que, então, já que vem desde o governo anterior, por que os congressistas, então, de esquerda não votaram, então, para abrir a CPI? Veja, eu até trouxe aqui, fiz questão, porque eu até brinquei com o Gustavo antes de começar, gente, o podcast, porque eu sabia que esse é o tema atual, né? Falar do INSS é o tema que todo mundo tá colocando. Mas veja, o rombo do INSS também estava agora atual, mas ele começa, na verdade, pelos mesmos empresários responsáveis por aquele grande esquema de corrupção das vacinas, né? Que aconteceu em 2020 com a vacina da Covid, porque daí foi liberado a licitação a grande e larga escala. Então, ali começa o grande escândalo de corrupção, também envolvendo o INSS. Aí eu trouxe um dado importante, porque isso, 2020, vale lembrar que era o governo Bolsonaro. Por isso que a gente acusa o governo Bolsonaro desse grande escândalo. Eu até trouxe aqui, que eu estava precisando salientar, a Lei 4438 de 2022, que o Bolsonaro colocou que não precisava revalidar os descontos dos aposentados e pensionistas. O que significa isso? A instituição, a empresa que precisava fazer um desconto, não precisava pedir a revalidação do aposentado ou do pensionista. Vou dar um exemplo bobo aqui. Hoje, se você quer fazer uma conta, um débito em conta, né, lá no banco, eu vou fazer uma academia e aquela academia vai ser descontado todo mês em débito em conta. Quando a academia envia os seus dados para o banco, é uma normativa do Banco Central. Você precisa autorizar, porque senão aquilo não começa a acontecer. Então não foi isso que aconteceu, entendeu? O Bolsonaro, ele abre brecha para que possa todo mundo fazer isso sem revalidação. Então ali abre margem. E aqui eu não estou nem dizendo, claro que na minha percepção isso foi para agradar aos benesses dele, quem está à volta dele, mas eu não vou acusar que se ele fez isso por maldade ou não, porque eu não estou na pele dele, enfim. Né? Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, enquanto não tem materialidade da prova, eu não posso dizer que alguém é culpado. Então, assim, não teve materialidade que ele pessoalmente envolvido no esquema de corrupção, né, do INSS. Mas isso favoreceu que outras pessoas estivessem, né? Por exemplo, você falou agora da CPI. Por que nós não assinamos a CPI? Porque 7 dos 9 foi do governo Bolsonaro. Né? Então, assim, a gente não se isenta que 2 estavam no nosso governo, mas começa lá. E foi no nosso governo, né, agora do presidente Lula, que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União tiveram a coragem de colocar a responsabilidade em ação, porque a justiça, ela já pede para o governo Bolsonaro vir a público dizer que os dados dos aposentados e pensionistas, porque eles também fraudaram, eles deixaram público a lei de proteção de dados, e você sabe que nós temos a LGPD, que é a lei de proteção de dados, né? Que quando ela é vazada, a criminalização é para a pessoa que deixou vazar. Então, no caso, a responsabilidade era do presidente da República. Então, assim, por que nós não fizemos agora a CPI? Porque
nesse governo, acabou agora em 2024 o escândalo. Aliás, acabou não, né? A gente descobriu agora, mas o escândalo estava até 2024. Então pegou um pouco do governo Lula, pegou um pouco do governo Lula. Só que quando o presidente Lula soube, já teve uma apuração melhor da Polícia Federal, da Controladoria, porque eu repito, a Polícia Federal e Controladoria foram orientados pela Justiça, pelo Ministério da Justiça na época, né, e a própria Polícia Federal, para que o Bolsonaro viesse a público dizer aos aposentados e pensionistas que os dados deles tinham vazados. Mas isso não aconteceu, né? Então a gente deduz que, será que não houve, por parte do governo federal, um emparelhamento da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União? Será que é só agora no governo Lula? Porque assim, quando você falou da CPI, a gente não teve medo que tivesse pessoa nossa ali, porque a gente tem que ser muito lúcido, gente. Se tem alguém que também é do nosso partido e que seja provado que roubou, essa pessoa tem que cair. Essa pessoa tem que estar fora. Entendeu? Sim. Então, o governo Lula abriu disse, vamos investigar. Então, se pegou alguém... Então, assim, a CPI ela só seria algo a mais. E a gente imagina que isso seria... Porque hoje nós não somos a maioria do Congresso. A gente tem a consciência disso. Uhum. Né? Então, será que a CPI não seria para inocentar os casos do Bolsonaro? Né? Então, é por isso que a gente não entrou na CPI. Agora, que a gente vai deixar a investigação e se tiver gente nossa, inclusive o ministro da Justiça, o ministro, né, da Previdência, que foi escolhido pelo presidente Lula, saiu. Uhum. Né? A partir da hora que isso aconteceu, saiu. Que isso aí é o mínimo também. Na verdade, também, nesse caso aí, também prova um pouco também que o pessoal questiona muito a imparcialidade da Polícia Federal. Então, prova um pouquinho também que não existe isso, pelo menos na proporção que a gente imagina que seja. Né? Sim. Porque se caiu agora foi porque a Polícia Federal investigou. Então, a gente também acaba acreditando nessa questão aí que também um pouco é fake news. Mas assim... o problema é que a esquerda sempre está envolvida assim, em alguns escândalos, enfim, mas é que nem você falou, até que haja materialidade. Uma coisa que o Bruno falou esses dias, cara, eu achei massa, você postou no Instagram, quando uma pessoa desejou a morte do Lula, e aí você condenou essa pessoa e tal, só que você deixou frisado embaixo que isso vale também para quem deseja a morte do Bolsonaro. Cara, e realmente, porque eu acho tão baixo isso quando a pessoa, ela deseja a morte de uma pessoa, tanto que você, do Papa ainda, né? Ridículo. Então, é ridículo. Então, assim, do Papa, do Lula, cara, então, e o Bruno postou, falou assim, e vale isso pra quem deseja a morte do Bolsonaro, assinado esquerda e tal, né? Eu falei, Sim. Que legal isso aí, então, pra você ver como é que eu tô vendo. Até comentei isso aí já com algumas pessoas, então, isso vale para todas as pessoas, gente. Você que deseja a morte de alguém, por mais que você não concorde com algumas coisas, igual eu, nunca votei no Lula, nunca vou votar, condeno algumas atuações dele, enfim, algumas posições que ele tem, mas, cara, eu jamais vou desejar a morte dele. Até porque eu só desejo que ele perca agora em 2026. Por favor, é só isso, mas eu não desejo que ele morra. Até prefiro que ele esteja vivo para ver a nossa vitória, se Deus quiser. Sem o Bolsonaro, né? Sem o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro não vai estar nessa, né, Bruno? Vendo esse cenário, acho que não, né? Bem difícil. Só que o Bolsonaro também, a direita sem o Bolsonaro também é como se fosse o Lula sem a esquerda. Uhum. A esquerda sem o Lula, porque eu acho que a esquerda sem o Lula, ela dá uma enfraquecida muito grande. E a direita sem o Bolsonaro também. Acho que com o Tarcísio não tem força e tal. Não sei como que você vê o cenário. Se o Lula, você acredita que o Lula seja candidato à reeleição? Bruno? Sim. Ele tem esse pique ainda? Tem. Dentro do Partido dos Trabalhadores, nós trabalhamos com o nome do Lula. Para nós, ele é o plano A, o plano B, plano C, plano D, com o presidente Lula. Mas reconheço que nós precisamos trazer novos nomes para o cenário. Fortalecer, né? Tanto na direita quanto na esquerda. A polarização ela não faz bem para ninguém. Né? Porque hoje é só Bolsonaro ou Lula. As pessoas não querem falar de direita e esquerda. Né? É só Bolsonaro ou Lula. Hoje você posta qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Você é Lula, você é Bolsonaro. Acabou, velho. Ela vai viralizar de tal maneira e realmente, não sou direita, não sou esquerda. Não, é Bolsonaro. Ele é bolsonarista ou ele é lulista. Então acaba ficando chato isso aí. Reduziu a isso, né? Reduziu a isso. Ficou ruim isso. E essa questão de esquerda ou direita, na verdade, é ruim para todo mundo, viu? É ruim para todo mundo. E eu acredito que essa questão dessa divisão de esquerda, direita, Bolsonaro ou Lula, perdão. A divisão de
Bolsonaro ou Lula. Porque antes era a divisão assim, era esquerda ou direita. Porque, por exemplo, direita pode ser Tarcísio, pode ser Bolsonaro, pode ser até Moro. Hoje, Ratinho. Ratinho, exatamente, o Ratinho. Agora não, a direita virou Bolsonaro ou Lula. E a esquerda antes poderia ser Lula, poderia ser Boulos. Putz, também que o Boulos também, misericórdia, hein? Mas é um nome de esquerda. E fortíssimo, né? Quase ganhou também em São Paulo para prefeito. Quase ganhou. Acreditei que ele fosse ganhar quando foi para... Sim. Mas não ganhou. Um nome fortíssimo que não é do PT, necessariamente. Que não é do PT. Tem um apoio ali, tudo forte. Mostra uma nova tendência da esquerda que não é dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Sim. E ele é tão forte, tão populista também em São Paulo, Boulos, que o Datena vazou um vídeo do Datena chamando ele pra política ali junto, os dois trabalharam junto, que o Datena entendeu que o Boulos era um nome fortíssimo para São Paulo. Não deu, porque daí vazou o vídeo, né, do Datena. Você chegou a ver esse vídeo? Vi. Ficou ruim pro Datena na época, né, porque ele se mostrava ser de direita. Mas, o Bruno, mas agora aqui, vamos falar sobre sobre o Partido dos Trabalhadores em Londrina. Você é candidato, é forte candidato... Como que funciona? Quantos candidatos são? Aqui em Londrina é o seguinte, até para as pessoas entenderem, porque é importante a gente entender, eu achei legal para começar vir aqui para o Londrina Pod, porque mostra como é a realidade interna do Partido dos Trabalhadores, né? Porque às vezes as pessoas que estão pro lado de fora não entendem como é o processo interno, né? O Partido dos Trabalhadores, nós temos uma democracia interna, né? Vocês são democráticos? Para. Para. Muito! Sou que tô aqui, num programa praticamente totalmente de direita. Preso, cuidado, hein? Você pode praticamente de direita. Não vou dizer que é totalmente de direita, porque eu tô aqui. Né? Sim, tô aqui te ouvindo e tal, mas pende um pouquinho pra direita, né? Mas cuidado, você pode sofrer represália, hein? Não, tô brincando, gente. Brincadeiras à parte, pessoal da esquerda. Sem problema nenhum, tá? De boa mesmo. Podem assistir, Londrina Pod. Desde que vocês não me xinguem, né, meu? Vamos... Inclusive, eu pedi pra ele, não vou dar esse spoiler, né? De vir, né? Uma pessoa que eu garanto que as pessoas querem. Isso. Um debate, um confronto entre direita e esquerda. Uma pessoa aqui da cidade. Vamos ver se ela vai aceitar. Que aqui na minha campanha eleitoral eu bati de frente e ela também. Né? Eu acho que vai explodir, que vai pegar fogo esse estúdio aqui, irmão. Mas eu vou fazer o convite e nós vamos marcar. Se vier, vai ser bom. Vai ser bom. Então, assim, dentro do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma eleição interna. Todos os partidos precisam ter aí, né, o diretório e o executivo. Isso faz parte dos partidos políticos, né? O processo interno. Só que dentro do PT nós temos uma eleição. A instância maior do PT, na verdade, é o Congresso, né, onde a gente discute as teses de ideias. Então, nós temos correntes políticas que nós chamamos dentro do partido, que são as tendências, forças, campos políticos, ideias. Porque todo mundo fala de PT, você imagina assim, o Bruno pensa necessariamente igual o Lula, que pensa necessariamente igual a Gleisi Hoffmann. Não necessariamente eu penso ideologicamente dentro do partido como presidente Lula, como Fernando Haddad, como Gleisi Hoffmann. Então, nós temos essas linhas, né, essas linhas filosóficas de pensamento diferente. Então, o que nós chamamos de correntes internas. Então, eu faço parte de uma que não é, por exemplo, do presidente Lula. Né? Eu faço parte de uma corrente interna que a sigla é DS, que é a Democracia Socialista, que é diferente do presidente Lula, que faz parte da CNB, Construindo um Novo Brasil. Você parou agora, né? Que é diferente. Isso não quer dizer que nós somos um outro partido. Não. São formas e métodos de ser petista diferente dentro do mesmo partido. Então, os nossos alinhamentos. Isso para mostrar que há uma diversidade dentro do partido. Então, aqui, hoje em Londrina, nós somos em 3 candidatos. Né? Tem a Isabel Diniz, que foi candidata a prefeita pelo PT, que é da corrente do Lula. Né? Temos nós, pela DS, e tem o Oséias Carteiro, que foi candidato também a vereador, assim como eu, representando uma outra parcela do Partido dos Trabalhadores. Então, e aí, mas nós temos 4 chapas de concorrentes, porque dentro do partido existe a candidatura a presidente, mas é a candidatura das chapas que vão compor o diretório. Aí são 4 chapas, né, que são diferentes. Presidente são 3, chapas são 4. E a nível estadual, porque o partido é dividido, né, assim como todos os outros partidos, na esfera municipal, estadual e federal. E a nível federal, nós temos o professor Hermes, nós temos o Zeca Dirceu, Tadeu Venere e Arilson Chiorato.
né, que é deputado. E o professor Hermes Leão foi já presidente da PP Sindicato. E a nível estadual nós temos Edinho, nós temos o nosso, que é o Rui Falcão e tal, que já foi presidente do Partido dos Trabalhadores, um dos momentos mais difíceis, inclusive, do partido. Então, eu acho que, acredito sim na nossa candidatura, porque uma coisa que você coloca é esse diálogo. Esse diálogo é o que eu pretendo dentro do partido. Você falou, o Bruno conversa comigo, é meu amigo pessoal, né? Eu mesmo sendo de direita. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores ele precisa dialogar, né? Com a base, com o povo em si. Porque se nós, em seus princípios, somos o partido que precisa defender os direitos dos trabalhadores, eu só vou conhecer o direito dos trabalhadores se eu estiver com os trabalhadores. Se eu tiver contato com o povo, com aquela pessoa que pega o ônibus todo dia, com aquela pessoa que depende do SUS, que fica na fila de espera, que tem críticas ao presidente Lula. Porque não é porque nós somos do PT que nós não temos críticas internas à condução do governo. Né? Mas o quê? Como? Né? Então eu acho que precisa renovar. Eu acho que o partido aqui em Londrina, justamente por aquela primeira pergunta que você disse, Bruno, a gente vê que é uma dificuldade do PT se estabelecer no Paraná. E a gente vê que não tem uma reestruturação, sabe, Bruno? Isso. Você entende? Porque assim, ó, veja bem, não é porque eu sou amigo do Bruno, não, tá? Só estou dizendo que assim, precisa fazer algo diferente. Se alguma coisa tá errada. Tá certo que o Bruno citou ali que teve vários escândalos. Lula foi preso aqui no Paraná, né? Curitiba teve os envolvidos aqui, doleiros aqui de Londrina. Sim. Então, assim, tudo isso pesa. Mas e aí? O que fazer para mudar? Tem que fazer alguma coisa para mudar. Tem que ter uma reestruturação. E aí pode ser... É isso que você quer entrar, né? Nessa questão. Aí, no caso, você entrar com essa parte de reestruturação. É isso, Bruno? Exato. Ser uma opção, uma nova opção, uma renovação. Porque... Para conquistar Para conquistar. Porque assim, ó, você disse uma coisa aqui, fora dos estúdios, que a gente tava falando de um bar X, e você dizia, né, você foi lá porque a gente sabe que é um público mais alternativo, de esquerda e tal. Só que muitas vezes essa juventude não se sente representada pela esquerda, mas não pelo PT. Pelo PT. Entendeu? Exato. Então, porque são sempre os mesmos quadros que não conversam com a gente tem alguma divergência. Então, assim, a gente precisa oxigenar. E o PT não tá diferente disso. Por exemplo, você perguntou agora, o presidente Lula é candidato? O presidente Lula é nosso candidato. Mas a gente tem a necessidade, a obrigação de formular outras pessoas dentro do campo da esquerda. Tá aí o Guilherme Boulos, que é um novo nome, não é nosso. Mas é futuramente é o que pode restar se não tiver. Não tiver. Assim como o Tarcísio, você me disse, na direita. Do Bolsonaro. Na direita. Olha eu falando igual o povo aí. Exatamente, é igual a direita sem o Bolsonaro. Tem que reformular algum outro novo nome e puxar o Tarcísio se for o caso, mas acredito eu que tá vindo o Nicolas aí muito forte, porque sabe lidar com rede social, Sim. sabe lidar com o público, sabe dialogar. Eu sei que a esquerda fica doida da vida, mas é verdade. Sabe trabalhar, sabe fazer um vídeo viralizar. Olha só, tá tendo cartilha do pessoal da esquerda para poder fazer isso, o Nicolas. Copiar o Nicolas nessa parte. Copiar porque o que é bom tem que ser copiado, irmão. Não adianta. É igual eu aqui. O que é bom eu vou copiar aqui, eu vou colocar aqui dentro do podcast. Se eu assistir seu podcast em rede nacional, se bem que em Londrina é só o meu, né, irmão? Bom, mas tô brincando. Mas em rede nacional, o que eu vejo de bom, eu vou copiar. Então o que é bom tem que ser copiado. É igual a direita. Se vê uma coisa boa da esquerda, tem que copiar. Sim, e agora tem um novo quadro, né? Que a gente faz essa avaliação, né, dentro da própria esquerda. Um novo nome que veio aí para a direita, que eu acho que também é muito forte. Eu não digo para presidente, mas para um Senado, por exemplo, que é o do Eduardo Leite, que se desfiliou né, do PSDB essa semana, foi pro PSD, que é o partido do Ratinho, né? É um grande nome. É que daí já veio manobra política, né? Por isso que ele desfiliou e tal. Sim, mas é um grande nome. Né? É um nome... porque assim, o maior problema, eu vejo assim, das pessoas que estavam muito ali próximas do Bolsonaro, era justamente por conta da falta de trato que o Bolsonaro tinha com algumas coisas. Aí outros nomes da direita saem na frente, contrato como Tarcísio, né? E o Nicolas ganhou muito nome, porque sabe trabalhar, ele tem um diálogo, assim, sabe falar com o público muito bem, coisa que o Bolsonaro falhou muito, até por isso que ele perdeu a eleição, gente, vamos ser sinceros. Ele perdeu a eleição porque ele não sabe falar, ele não tem diálogo com o pessoal. Eu imagino, assim, o Bolsonaro, votei nele, tá? Votei primeiro, segundo turno, voto nele. Mas, assim, eu imagino ele no dia a dia, Bruno. Ele deve ser um ignorante do cacete. Deve ser um cara que, tipo, deve fazer só do jeito dele e acabou. Eu não sei nem porque que ele tem assessor, nem precisava na época, porque eu acho que, tipo assim, o cara fala pra ele, Bolsonaro, não faz isso. Ele chega lá na hora, ele vai fazer e que se foda. E hoje não é assim.
Eu acho que não funciona assim. Às vezes a Janja pende também para esse lado. A Janja do presidente Lula, eu acho que ela pende também para esse lado. Mas aí no caso você tem que se policiar, né? Eu sou o presidente, não ela, né? Sim. Isso não quer dizer que... Veja, quando você colocou da Janja, foi até importante colocar, porque a gente às vezes é crucificado até por uma fala que ela teve, né? Recentemente pro Elon Musk, né? Na pós do Trump. Falar fuck you, né? E ridícula a fala e tal. Mas depois a gente veio a público e... Se retratar, né? Se retratar, porque não é o posicionamento do presidente Lula, né? Exato. Como chefe de Estado, nem devia ser. Independente de direita e esquerda. Exato, mas até porque uma coisa é você falar entre nós aqui, vai tomar no cu dele e tal, bababá, aqui eu posso falar, podcast pra falar tudo que você quiser. Sim. Então, vai tomar no cu e tal, nas costas, mas uma coisa é você falar nas câmeras, cara, porque o Trump também, nossa, deve ser um cara ignorantíssimo. Ele deve ser insuportável, pior que o Bolsonaro. Muito pior, só que, como que você vai falar isso aí pro dono da primeira força mundial? O cara é o que manda lá hoje. Porra, não, velho, você tem que ter um jogo de cintura, porque você vai precisar do cara. Não adianta. Nós precisamos do presidente hoje, Trump, dos Estados Unidos, o mundo precisa. Então, eu acho que não é bem por aí. A Janja errou nisso. Claro. Assim como o Bolsonaro errou. Na pandemia, com algumas falas. Então... Bastante. Né? Então, são essas coisas que a gente vê que todo mundo erra, né? E o Lula parece que erra menos, né? Ele sabe falar mais. O Lula é tipo um Belinati. Vocês estão vendo, gente, que eu tô quase ganhando o voto desse garoto? Não. Sim, eu tô quase trazendo ele. Porque ele tá, numa doçura. Mas você sabe por que eu falo? Porque realmente, se você for ver hoje de tratamento, o Lula é um cara malandro, velho. É igual o Belinati aqui em Londrina. O velho e o novo também. Às vezes você fica bravo com o cara ali e tal. O próprio Belinati, o novo mesmo, inclusive recebeu o Lula e não recebeu o Bolsonaro. O Belinati, enquanto o presidente era presidente na campanha e ele recebeu o Lula. Mas que às vezes você tá bravo com o Belinati, cara, você tá ali e tal, uma hora que você vê a entrevista dele, dá vontade de você dar um beijo nele. Então o Lula tem isso, né? Ele tem esse jeito de cativar ali, falar do jeito dele mais popular, né? Populista mesmo, né? Então essa é a diferença que é onde o Bolsonaro errou. Só também. No resto, até que prove o contrário, ninguém conseguiu prender o Bolsonaro ainda. Ainda. Mas no dia da prisão, no dia da prisão eu faço questão, se você quiser me chamar aqui. Pode vir. No dia que não vai acontecer essa prisão. No dia da prisão. Porque se tivesse que acontecer, já teria... Eu faço questão de vir. Não, você sabe que até um tempo atrás, verdade. Pode deixar nós dois aqui, Flash, por favor. Nós dois mesmo. Isso aí, obrigado. Né, Bruno? Porque eu também achei que o Bolsonaro seria preso lá em janeiro, fevereiro. Só que daí foi passando o tempo... E eu vi que não foi acontecendo isso. Falei, caramba, por que será que não prendeu? Será que não estão conseguindo achar? Você entendeu? E aí hoje eu já não acredito mais na cadeia do Bolsonaro, com essa perseguição. Porque, vamos ser sinceros, o STF, não é que o STF vai inventar coisa. Eu acredito que o STF não vai fazer isso. E eu acredito. Tomara que não, né? Poxa, senão... Mas o STF tá tentando achar um fio de cabelo no chão dele, que se achar ele tá morto. Só que não aconteceu isso, sabe, Bruno? Então, é por isso que eu acredito que ele não vai ser preso. Mas, eu acho que já passou esse tempo dele. Nem com a minuta golpista. De encontrar... Qual? A que vai dizer que ele ia montar um golpe, né? Então, mas a questão do plano ali, mas foi escrito por eles? Tá, pode ser, vai. Mas aí teria que ser... Não existiu o golpe. Se ele quisesse fazer o golpe, teria feito. Mas não precisava só dele, né? Mas o exército ele tinha, né, Bruno? Mas nem todos. Porque a gente vai perceber que o exército se dividiu. Nem todos estavam a favor do golpe, né? Os melancia? Os mais conhecidos como melancia, né? É que o povo falou. Não sei porquê, mas... Gente, dá uma olhada aqui. Ô, Flash, põe aqui. O socialista, ó. Dá uma olhada. Olha aqui. É melhor que o meu, ó. Eu que sou capitalista, olha aqui, o dele é pró. O meu não é nem pró. Não, aí. Mas... ué, eu não tô entendendo isso aí. Mas você quer um socialismo pobre? Ué, mas tem um socialismo que deu certo? Não, eu posso pegar o exemplo hoje da China. A China não é... Porque não é um exemplo, não é um socialismo utópico que a gente lê lá no Capital de Marx, né? Eu quero que... filosofia. É claro. Eu quero que todos aqueles que produzem, né? A produção mesmo... Ficou redundante, né? Ou seja, aqueles que fazem... Se o trabalhador faz, aí ele pertence, diz Marx. Mas na China eles andam com iPhone? É muito mais barato, porque aqui no Brasil... É muito mais barato, mas ele não consegue comprar.
Nem todos. Não compra? Nem todo, opa. Ó, eu tenho um amigo meu que foi lá pra China e ele ia pra fechar negócio. Carlos tá aí pra testemunhar. Ele não fez negócio com a China porque todo mundo trabalha descalço, todo mundo é uma situação assim. Não funciona. Mas daí é a mesma coisa de generalizar Cuba, entendeu? Vai falar, e Cuba funciona. Mas Cuba não funciona por conta do embargo dos Estados Unidos. E a fila. Por quê? Ué, os Estados Unidos não permite uma negociação com Cuba. Mas nem pode. Tudo bem, mas aí ele não permite a importação e exportação, porque Cuba tem seu valor, assim como Venezuela. Mas já que tem, não precisa dos Estados Unidos então, pra nada? Mas tudo bem, quando eu digo embargo, ele quer dizer que ele só pode ver naquele mundo dele. Não é assim. Quando a gente fala... Mas é que nem o Lula falou. O Lula falou que não precisa do Trump. Se o Trump fizer de cá, de lá, ele vai fazer de cá. Então... Mas aí é uma questão ideológica. Veja bem. Nós temos que defender a nossa soberania. Um país não pode ficar refém do outro como os Estados Unidos quer que todo mundo fique. E acho que isso há de convir, porque tenho visto que até os governadores de direita têm se pronunciado. Eu acho que é meio que unânime, né? Essa ideia de que o Trump quer ser o rei do mundo e tudo mais. Porque assim, sabemos que hoje ele é a superpotência do mundo, no capital, né? Os Estados Unidos, há muito tempo. Só que assim, enquanto presidente da República, seja ele um presidente, ainda que de direita, mas que tenha princípios, ele precisa defender seu país. Você não pode aceitar que um outro cara, ainda que seja de superpotência, diga, olha, e quanto ao Brasil? Eles precisam de mim. Porque eles também precisam da gente com as exportações. Nós somos os maiores produtores agrícolas, entendeu? Por mais... É o agro, né? Exato, mas eu não tô dizendo... Eu gosto disso, ó. Isso aí é o agro. Veja, mas calma. Eu não estou dizendo que nós não temos problemas com o agro, nós temos problema com a questão mesmo dos agrotóxicos, aquele debate que a gente fala da agroecologia e tudo mais. Mas a gente dizer que o agro não tem seu papel importante no Brasil é mentira. Agora, de como é feito o agro, aí pode ser um objeto de discussão para nós da esquerda. Agora, que os Estados Unidos depende do agro, que depende do Brasil justamente por conta do agronegócio, ele depende. Então, assim, o presidente ali ele tinha que se posicionar mesmo para defender o país, né? Porque assim, peraí, não precisa do Brasil? Daqui sai muita coisa pra eles, entendeu? Eu sempre brinco assim. Você vê aqueles seriados... Sai os ilegais pra ir pra lá trabalhar. Tô brincando, gente. É brincadeira, hein? É brincadeira. Eu sei também. A importância do país, sim. Realmente, o Bruno tá certo. Mas assim, por exemplo... sempre a gente vê lá nos filmes ou séries americanas, por exemplo... eu sempre brinco. Tudo que você compra lá, você vê tudo, é tudo em caixinha. Né? Tá o café da manhã, o pão, é tudo em caixinha, assim. Olha a diferença do Brasil, né? Então, é a gente que exporta muita coisa pra eles. Então, assim, ele tem que dar o respeito ao país. Só que ele foi bater de frente com a China, por exemplo, deu ruim. Deu ruim, claro, porque é uma outra potência que não é de... Desculpa, que não é considerado de direita. E ele teve que recuar, porque, assim... A superpotência, para ser potência, também depende de uma rede interligada mundial. Senão ela não vai ser superpotência, né? Bom, já que nós falou do agro, o que você acha do MST? Bom, o que você quer que eu fale? Assim, geral? Geral, porque hoje meu posicionamento, eu não vejo um benefício que o MST traga para o país. Meu ponto de vista, eu não vejo. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, o movimento sem terra, né, dos trabalhadores sem terra... Trabalhadores sem terra? Ué... O cara que tá ali todo dia... Movimento sem terra, MST. Movimento dos trabalhadores sem terra. MTST? Aí é do movimento sem teto. Então é MT... Não. O MTST é o movimento dos trabalhadores sem teto. Sem teto. Que não necessariamente vai ser na terra. Tá. Entendeu? Certo, não. Agora dos movimentos dos trabalhadores... Mas esse aí é mais da cidade. Isso. Não, É o que o Guilherme Boulos, por exemplo, fazia nas ocupações das casas. Exato. Eu falo o MST. Isso. Mas o MST, que é dos trabalhadores sem terra... Por que a gente diz trabalhador? Porque ele vai ter aquele espaço de cultivo para ele. E ele vai ocupar... É aquela máxima que todo mundo já sabe. Ele vai ocupar realmente as terras... que não estão sendo ocupadas pelo governo e tudo mais. Agora, nós temos governo, mas eu sou dono da minha terra, eu faço o que eu quiser com a minha terra. Mas se você deixar ela lá parada, a terra, temos a ideia de que a terra pertence à União. Mas foi comprado, esse é meu particular. Para não fazer nada. União, mas não paga lá os impostos? Mas para não fazer nada. É minha, eu faço o que eu quiser. Eu digo mais. E quando eles chegam lá de arma, né? Porque a gente vê as truculências. Não, mas espera aí. A truculência policial é muito maior. A resposta... Olha, veja, eu acompanhei aqui, eu até esqueci o nome do acampamento agora.
Eu não lembro, acho que Quilombo dos Palmares, não sei. Indo ali depois de Lerroville, quando vai mesmo pro assentamento do MST, em 2020, 2019, 2020, antes da pandemia. Antes de 2019, então. Na pandemia foi 2020. Eu acompanhei, gente, a desapropriação das terras dali, que era de uma pessoa que eu não vou citar o nome, pra não trazer, aí vai trazer polêmica para nós dois. Problema judicial, não vou citar o nome. É poderoso? É muito, tá? Aí eu não vou trazer esse nome, mas de uma terra, de uma pessoa muito poderosa aqui, de Londrina, e que nunca produziu nada, sonegava impostos para a União. Então, assim, já estava em trâmite daquelas terras serem passadas, então já estava ali. Aí pegou de volta as terras para não produzir nada de novo. E aquelas pessoas, gente, foram retiradas por trator. Eles foram derrubando as casas ali, que eram as lonas das pessoas. Então, assim, foi de uma falta de piedade, uma falta... Enfim. Mas o que você me perguntou foi sobre o MST em si, né? Que o Brasil precisa fazer uma reforma agrária urgente, ele precisa. Né? Porque a ideia do que tantos têm e outros não. Ai, meritocracia, uns trabalhar... Ninguém fica rico assim, ó. Pá! Tá aí o caso da Virgínia, né? Nesses últimos dias agora, que foi... Aí, ó, eu quero falar disso também. Ridículo, né? A mulher vai lá, ela acha que ela tá na laje da casa dela, o jeito que ela... Eu concordo com você mesmo. Nesse caso da Virgínia, eu concordo Gente, mas nós vamos chegar na Virgínia. E aí do MST, gente, precisa ser feita uma reforma agrária urgente. O Movimento Sem Terra, qual é um benefício que eles trazem pra gente hoje, por exemplo? A alimentação totalmente sem agrotóxico. Pelo amor de Deus, mas você vai no mercado deles, você já foi lá, um arroz lá de 1 quilinho, você é 40 pau. Mas é justamente por isso, porque o Brasil não valoriza... Mas quem vai comprar, Bruno, pagando 40 pau? Mas peraí, aí eu tenho que levar em consideração o mercado e a compra que aquele mercado fez. Vou dar um exemplo aqui, ó, pra você que mora em Londrina ou que tá nos ouvindo que não é de Londrina, mas gostaria de vir aqui em Londrina, passei aqui em Londrina. O MST faz ali perto da... Nossa, eu não esqueci o nome agora. O Zerão. Ali no Zerão, por exemplo, no sábado de manhã eles vendem alguns. Tem pessoal do MST que faz ali um sacolão. E se você quiser, eu posso deixar o telefone que o Gustavo divulga qualquer dia. Não divulgo, não. Divulga sim. O sacolão, não. Gente, o sacolão deles é uns 25. Isso é verdade, gente. Tá vendo? Foi importante a sua pergunta, porque as pessoas não entendem que são coisas sem agrotóxico, que assim... de convir que ninguém quer nada com agrotóxico, né? E se torna caro justamente porque tudo que não é feito... O veneno é muito mais barato você fazer, né? Então, tudo aquilo que não é feito com veneno sai mais caro. E aí depois tem o preço que o próprio mercado vai colocar sobre aquilo. Mas ali, por exemplo, na feira, eles vendem direto do produtor. Então sai muito mais barato. Eu não sei se tá 25, quanto que tá agora a sacola. Mas aí vem ali, ó, frutas, verduras, tudo do assentamento, ele vive aqui de Londrina. Sábado eu tô lá. Sábado vai? Eu corro lá. Vai. No Zerão? No Zerão. Eu quero ver, gente, você nunca viu, eu já fui gente, lá. É na frente do bar lá, do Saborear? Do Saborear. E eu já vi as barraquinhas ali, eu vejo roupa ali e tal. Sim, e é muito bom. Isso é importante, que eu acho que essa pergunta é importante. Eu quero mandar, inclusive, um abraço pro pessoal que são meus companheiros de luta do MST aqui de Londrina, a Flor, todo o pessoal da Elvan, que são da direção do MST. Porque é importante, inclusive, até para desmistificar isso. Ir lá em loco, conhecer a produção deles, principalmente aqui no assentamento ele vive 2, né? Aqui eles tiveram na cidade um armazém do campo, eles vão mudar de lugar aqui, né? Era aqui perto, mais ou menos, do estúdio. Na verdade não, perto da Concha Acústica, não tá muito longe também, né? Perto da Concha Acústica. Quer dizer então que se eu chegar lá com a camiseta do Bolsonaro, eles vão me atender bem? Bom, tem que te atender, né? Você é um cliente, não é? Duvido que o cara vai jogar sacola lá por R$25. Mas podem jogar pra você um livro do Capital de Marx, né? Pra você não quero não. De repente. Não quero. Eu vou... Mas, gente, a sacola é muito boa. Os produtos ecológicos. Então, assim, eles produzem... E, ó, uma coisa importante. Você falou qual é o benefício. Na época da pandemia, poucas pessoas souberam. Depois vocês colocam aí no Google. E aí... Acho que ninguém soube. Fala. Não, é verdade, gente. Você vai lá procurar quantas toneladas de alimento o MST doou para as pessoas que mais precisavam. Ninguém sabe. Então, mas é importante. Isso não vai estar só nas redes de esquerda, sabia? Procure lá, joga agora no Google, assim, ó. MST doa toneladas de alimentação para a população. E eu vou dizer mais. A agricultura familiar está presente dentro da escola. Hoje, boa parte das coisas que seu filho come na escola pública vem do MST. Porque não pode ter nada com agrotóxico dentro da escola. Então é a maçã que dá pro seu filho, é o alface, é a rúcula, é a couve, é o iogurte, entendeu? Tudo vem do pequeno agricultor, da reforma agrária. Vou ligar pro prefeito aqui, o Thiago.
Ô, Thiago. Eles participaram da licitação, meu amor. Não, eu vou ligar pro Thiago Amaral aqui agora. Ô, Thiaguinho, pelo amor de Deus, filho, MST, você tá louco? Você é doido? Brincadeiras à Mas você parte. quer falar da Virgínia, né? É porque assim, ô Bruno, na verdade, assim, o pessoal da MST, pelo amor de Deus, hein, tô brincando com vocês. Não tem nada contra vocês, não, mas o dia que vocês invadirem minha terra lá, eu não tenho só terra debaixo da unha também, né, filho? Então não tem risco nenhum, né? Então, cada um. Mas da Virgínia, eu concordo com você, porque assim, ó, só que eu concordo com uma fala dela, que a culpa começa lá dentro. Cara, tem que proibir. Não pode existir. Mas tem que com proibir, certeza. tem que derrubar. Porque hoje eu acho que o que ela faz é imoral. Não, ilegal. Não é ilegal, mas Sim. aí que tá o erro nosso, dos nossos parlamentares. Por exemplo, quem sou eu? Eu sou o cocô do cachorro, igual eu falo aqui, eu sou o cocô do cachorro. E eu recebo aqui direto. Gente aqui mandando coisa pra gente, cara, eu nunca sequer, eu já excluo pra nem ficar tendencioso, pra não ficar nem com vontade. Então imagina ela, né? Imagina quantos milhões ela não... Então é difícil resistir. Mas eu concordo com ela e concordo com você. Eu acho que é imoral mesmo. Ela não precisa disso. E nem deveria estar fazendo isso. É banal. E outra coisa também, eu vi um comentário também de um rapaz de esquerda também, ele, até esqueci o nome, não sei se foi você que compartilhou, mas eu acho que não. Ele falando ali, ela com aquela blusa de moletom. Ô, Fia, você vai ficar se fazendo? Gente, ridículo. Você é madame, você é bonita. Entendeu? Por que você não se arrumou e foi lá? Você quis fazer igual a Richthofen, né? Suzana Richthofen colocou um moletom, se fazer... Mas era uma detenta, né? Colocou a garrafa dela pra marca dela. Então, eu achei abusivo isso, sabe, Bruno? Isso você colocou e é importante, gente, porque quem não viu, veja o caso da Virgínia. Eu, particularmente, gosto da Virgínia, tá? Particularmente. Como influenciadora, Eu não sigo ela, eu nunca segui. Mas eu acho que ela tem um potencial. Mas é que eu não sigo muito influência. Não, sim, mas assim, ela tem um potencial, não é contra a influencer, Virgínia. É porque ela é muito profissional, né, cara? Sim, até porque ela foi mulher aqui do Resende, Londrina, tudo, né? Antes... ainda, né? Aí é por você que tá dizendo. Não sei, não estou sabendo. Não, agora não é do... Não, Zé Felipe, caramba. Já tá... Ele veio aqui comer ela. O Zé Felipe veio aqui dar um peguinha nela aqui. Mas já tava separado do Resende. Já tava. Tava separado do Resende, mas enfim. E aí, a Virgínia, eu achei ridículo o papel dela essa semana, né? Lá no Congresso, no Senado, né? No Congresso Nacional, porque assim, você disse tudo agora. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, descambar a 4, mas você tem que ter respeito por aquele lugar, né? Que aquele lugar representa o país. Primeiro ela vai de moletom, né? Como você disse agora, mas não é nem por isso. Gente, ela tá ali a senadora, a Soraya, aquela do Padre Kelmon, né? Aquela que viralizou na época da eleição. O Cleitinho também. O Cleitinho. Gente, ridículo. Não é Também porque ele é achei. de direita, eu quero que você entenda isso, e você também. Não é porque ele é de direita. Eu falaria isso se fosse de alguém de esquerda. Veja, a Soraya é uma pessoa de direita, né? Então ela tava ali perguntando pra Virgínia alguma coisa, e ela citou 2018. Aí ela olha e fala assim, pô, você quer falar um negócio... Cita algo mais recente. Mais recente, mas assim... Cara, num país sério, uma CPI, como você fala assim com um senador? Uma autoridade. Mesmo sendo de direita ou de esquerda. Ali, aliás, ele é autoridade em qualquer lugar, porque ele é um senador, né? Eleito pelo povo. Então, assim... Mas ele você tá num interrogatório, irmão. Ela não entendeu isso, eu acho, sabia? Não, porque ele é um e o Zé interrogatório. Felipe, gente, de boné... Não, nada contra o boné. Mas, gente, você que nunca foi no Congresso, sabe? É gravata só, filho. Sim, se você nunca foi, você não entra sem gravata. Não entra sem o gravata. Zé Felipe pôde entrar com o boné pra trás. É isso que eu não entendi. Eu não vi isso. Ele tava lá? Tá. Quem deixou? Como deixou? O dinheiro não compra tudo, aí já entra... abre precedente, né? Eu entendo. Abre. Não, eu entendo essa parte. Uma pessoa... Porque assim, um pobre coitado não vai poder entrar de qualquer forma do Congresso Nacional, porque aquilo representa o país. Sim. Não é a feira livre. Sim. Né? Então, a Virgínia... Aí tem o senador Cleitinho. Gente, ali é uma CPI, qual é a imparcialidade? Se o deputado falar, minha filha, mulher, sei lá, sua fã, tira uma foto comigo. A mulher ali tava sendo interrogada. Como que você pode até ser fã. Então faça escondido. Né? Uma coisa anula a outra, viu, gente? Tipo assim, nós estamos criticando aqui. Agora nós tava até falando aqui, o Lula não deixou de ser ex-condenado. Mas, tô brincando. Você. Ele é um ex-condenado, mas o que... Não, é verdade, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, não, o Gustavo já tá defendendo. Não, que realmente ontem eu vi, eu acompanhei também, eu achei um absurdo, porque querendo ou não, ali é um interrogatório. Sim. É igual eu falo assim, Janones, ladrão, a questão das rachadinhas lá e tudo, papapá, que o Boulos arquivou.
tá errado, é tudo farinha do mesmo saco. Mas, por exemplo, o Janones, lá na época, lá de Brumadinho, acho que foi Brumadinho, cara, ele sentou o sarrafo, foi o único lá na Vale. Ele foi o único que foi lá na bancada e arrebentou com os caras. Falou nome e acabou com os caras. Mas uma coisa não deixa a outra. Lá ele fez um excelente papel, lá naquela questão lá quando teve lá em Brumadinho, eu acho, né, em Minas Gerais. O Janones criticou muito o pessoal. Então, assim, ele fez um trabalho muito legal lá, beleza. Pam, depois ele teve aquela questão da rachadinha e tal, papapá. Não foi condenado, né? Porque o Boulos tá devolvendo dinheiro, mas o Boulos arquivou o negócio. O que eu quero mostrar pra vocês é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Então nós estamos agora hoje criticando a Soraya e o Cleitinho. Cleitinho de direita, gosto do Cleitinho. O Cleitinho também vai muito em cima do pessoal, ele bate em cima da tecla. Só que ontem, o papel dele não foi legal. Só que uma coisa importante, né, pra defender a minha esquerda aqui, que a minha ex-presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, enquanto deputada federal, era um dos projetos dela, né? Porque você disse bem aqui agora, né? Ela foi imoral, a Virgínia, mas não ilegal. É criminalizar as bets mesmo no Brasil. Eu acho que é um consenso com a direita e com a esquerda da criminalização das bets, né? Tem que se unir agora e tirar isso aí. Porque senão... Tigrinho. Sim. Não tem limite. Não tem, né? Cara, o que tá destruindo de família aí é surreal. Então, e eu acho um absurdo hoje os youtubers aí viver disso. Cara, tem youtuber hoje que ele nem é youtuber mais. Ele não é mais youtuber. Ele só fica no Instagram. O Instagram não dá dinheiro, tá? Então, se o cara só vive de Instagram, você já sabe o que ele faz. O Instagram não dá dinheiro. Sim. O que dá é o YouTube. O cara não posta mais nada no YouTube nem no TikTok. O que ele faz? É só tigrinho agora. Que é o que dá dinheiro pra ele. Então... Lamentável, porque essa pessoa, ela influencia as outras e mais do que influencia, né? Ela leva as pessoas a caírem junto, né? Exatamente. Ô, Bruno, o que você acha que o seu presidente tá fazendo certo? Eu falo seu presidente porque não me representa, mas é meu, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? O que você acha que ele tá fazendo de bom e de ruim? Ó, vamos colocar... Eu vou começar... Começar pelo ruim primeiro. Vamos começar pelo ruim? Que daí depois dá uma amenizada, né? Não, mas aqui eu não acho, eu só acho uma coisa. Né? Nossa, então ele é quase um deus, então. Porque... Veja, hoje, na verdade, a nossa maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é lidar com uma divisão dentro do Congresso Nacional. Nós não temos a maioria dentro do Congresso, e nós sabemos disso, então é ser um governo de coalizão. Ser um governo, acho que a maior dificuldade para o presidente Lula é conseguir fazer o governo de coalizão. Conseguir converger todo mundo para uma pauta que vai favorecer as pessoas. Por exemplo, né? Eu reconheço, né? Você vai dizer assim para mim, não é possível que um petista vai dizer que as coisas estão baratas no mercado. A gente vai ao mercado, né? Só que é preciso entender também que há uma ação. Primeiro era o José Campos, né, do Banco Central. E agora nós estamos fazendo esse movimento dentro do Congresso, porque todas as vezes que a gente bate em cima da inflação, vem alguém dentro do Congresso que não quer mudar isso. Isso é muito importante a população entender e acompanhar. No que cada deputado vota, eu achei muito interessante a sua pergunta, achei de verdade. Quando você pergunta assim, por que o PT não quis votar na CPI do INSS, aí que eu expliquei agora o porquê, tudo mais. E acho que é importante as pessoas acompanharem a nossa tentativa de baixar o preço dos produtos, porque a gente sabe que é isso que vai fazer a mudança na vida do trabalhador, né, que está lá em casa, na ponta mesmo, que recebe aí seu salário mínimo. Mas o ponto mais difícil mesmo, então, é sentar e convergir todo mundo, porque hoje o governo, por mais que seja aí do governo de esquerda, do PT, a gente está junto com toda a direita, porque eu não posso dizer que o Alckmin é de esquerda. Né? Não. É ele que conversa aí com os empresários e tudo mais. Só ele que é um centrão, né? Ele é um centrão. Nós temos a dificuldade de conversar e isso vai tempo. E quando o tempo vai passando, as pessoas vão passando fome e tudo mais. Eu acho que esse é a maior dificuldade. E a comunicação. Você falou uma coisa importante. Não quer dizer que eu concordo. Até quero dizer isso para o meu povo aí de esquerda. Não quer dizer que eu concordo com o Nicolas. Não concordo com a pauta do Nicolas. Né? Então eu quero fazer a sua fala aí, que você falou muitas vezes isso, né? Não estou dizendo que eu concordo com a esquerda, mas tal coisa. Mesma coisa do Nicolas. Eu não posso dizer que o cara não é bom em comunicação. O cara é foda em comunicação. Como que você vai falar que não? Né? O cara dá 28 milhões de Sim, o cara. E aí E aí eu faço uma crítica ao PT. Né? Por isso que eu quero ser presidente também. Né? Porque eu quero. Mas vamos começar aqui por Londrina. É que precisa de jovem, né? Exato. Por exemplo, olha.
o Partido dos Trabalhadores não teve uma pessoa que foi à frente, no caso do Nicolas, para mostrar a nossa versão, para bater nem lembro qual que era o primeiro assunto que o Nicolas bateu na época. Mas que aí precisou de uma deputada que é a trans, né, a Erika Hilton, que é do PSOL para bater. Lembra? Que aí o vídeo começou e que viralizou também. Mas assim, não foi uma pessoa do nosso partido. Entendeu? Foi de esquerda, mas não era do nosso partido. Que quis fazer o mesmo cenário, a mesma ela ideia. É de esquerda por alguns posicionamentos, mas falar que ela é petista, por exemplo, não dá. Não, ela e nem é mesmo, é do PSOL e tal. Então, assim, mas eu reconheço que a comunicação, tanto que nós trocamos, né? Trocamos o pessoal do marketing, da comunicação, porque um governo precisa se fazer comunicar para a população, porque senão o povo não sabe nem o que está acontecendo, né? Sim. Então, vamos dar um exemplo. Quantos benefícios agora no ponto positivo nós tivemos? Nós tivemos aí agora o Pé de Meia. Eu não posso dizer que o programa Pé de Meia foi ruim. Porque assim, hoje, eu vou falar como professor, nós temos um número acentuado de evasão escolar no ensino médio. Muitos jovens não vão para o ensino médio, muitas vezes não é nem porque não quer estudar, é porque precisa trabalhar. Então dizer que não é um programa de valorização para o estudante, ele é. Porque daí, R$200 só. Mas também se você for fazer um trabalho aí no Jovem Aprendiz, não é muito mais do que isso. Então, ele permanece no ensino médio, né? Vai ter que ter ali o seu rendimento, a sua frequência, e com isso ele ganha a bolsa lá dos R$200. E aí tem lá o Pé de Meia do Enem, né? Que o governo deu um valor maior para incentivar ele a fazer o Enem, que é para ingressar na universidade. Então, assim, é um legado que a gente vai deixar agora nesse terceiro governo Lula, que é o Pé de Meia. O Pé de Meia licenciatura, por exemplo, nós estamos aí passando por um momento de apagão de professores. O Brasil, ninguém quer mais ser professor pela questão óbvia que todo mundo está acompanhando já, né? Não... Vai falar mal do Ratinho. Primeiramente falar mal do Ratinho. Né? Isso para quem é professor do Estado, né? Ou do Paraná é unânime. Mas assim, ninguém quer ser professor, né? Pelas questões óbvias. Então, o Pé de Meia é um incentivo para que você faça licenciatura, para que você tenha a bolsa ali na licenciatura. Aí tem agora o programa de formação de professores. Por exemplo, vocês sabiam que agora tem um programa que aí as secretarias de educação do país tinham que aderir, que é uma bolsa auxílio para o professor que dá aula, por exemplo, eu moro aqui, mas eu vou dar aula lá... Não vou nem falar aqui em Londrina, que a gente não tem isso, mas vamos pensar no Acre, que é tudo muito longe. Um professor às vezes tem que demorar 3, 4 horas para chegar. Entendeu? Aí ele vai ter que morar lá naquela região. É uma bonificação, você fala. É uma bonificação. Não é o que a gente defende como um todo, porque a gente acha que o professor tem que ganhar bem ao ponto de sobreviver. Mas nesse momento, que é um meio termo, é ter essa bonificação. Sabe? A reestruturação do Minha Casa Minha Vida. Eu sei que tem as críticas sobre o Bolsa Família, só que também neste governo nós conseguimos... é até triste. Essa semana no mercado uma mulher brava... Eu nem falei nada, ele mesmo já... Não, porque uma mulher brava, porque ela cortou o Bolsa Família dela... Eu entrei, ela tava numa Hilux. Então, assim, não tá errado, gente. Não. O programa é para quem precisa. Né? A minha crítica, na verdade, pro benefício Bolsa Família, seja ele qual seja o benefício que o governo dá, é que a partir do momento que você começa a trabalhar, você pagar R$600 pra pessoa ali pra ela ficar parada. Ela começou a trabalhar, você tira. Eu acho que deveria ser um negócio mais assim, você vai ganhar, como se fosse o seguro-desemprego, você vai ganhar por 6 meses. Você vai ganhar por 1 ano só, filhão. Você vai, sei lá, nós vamos te dar uma bolsa de estudo, alguma coisa para você se profissionalizar, mas é durante 1 ano, sabe? Porque isso acomoda as pessoas. Hoje as pessoas vão fazer uma entrevista de emprego e falam assim, mas eu não queria trabalhar registrado. Sabe por quê? Porque eu ganho benefício, daí eu perco. Então, esse é o problema. Mas isso aí não é o Bolsonaro também não resolveu. Não vai ser o Lula também que vai resolver. Então, assim, mas deveria ter Até porque se você vem no denuncia, você também é corrupto. Você está acompanhando, você sabe que tem seu vizinho ali que recebe Bolsa Família. Entendeu? Você também faz parte disso. Né? Também. Assim, agora que nós falamos de... Tá acabando já, pessoal. Infelizmente, você pensa num negócio que eu gosto de coisar, é política, bicho. Eu sei, a gente sabe, todo mundo sabe. É muito... Cara, eu me aprofundo aqui de verdade, assim, sabe? Assim, mas é no diálogo popular, tá, gente? Não é igual algumas aí, pessoas aí que se aprofundam mesmo, fala de coisa que você não entende. Aqui é o terrão. Porque é o que o povo precisa. É o que o povo precisa. Exatamente. Você em casa não sabe as coisas porque... É porque daí começa aquele diálogo muito bonito, muito polido, a pessoa não se entende. Cara, ela sai, ela desliga, ela vai embora. Ô Bruno, eu tenho uma crítica muito assim na questão seguinte. A esquerda ela não concorda com as escolas militares. Mas eu penso assim,
não precisa obrigar a pessoa... Ninguém é obrigado a estudar no colégio militar. Só que assim, simplesmente, o que o governo federal faz? Nós vamos tirar a verba nacional, a verba federal das escolas militares. E eu acho que não é bem assim que funciona. Cara, você tem a escola comum ali, a escola normal, comum, né? Vamos falar comum, e tem a escola militar. Eu, por exemplo, eu quero que a minha filha estude numa escola militar. Você, por exemplo, se tiver filho... eu não quero que meu filho... Cara, tem pra todo mundo. O porquê? Sabe, essa questão de impor. É isso que não me agrada, entendeu? O porquê disso? Você vê qual é a defesa, qual é a explicação para isso? Veja, há uma diferença entre a escola militar e a escola cívico-militar. A escola militar, ela pode continuar existindo. Que é, por exemplo, a que tem aqui em Londrina, que era no antigo Colégio São José. Isso. Que é a segunda... Ela é militar mesmo. Ela é militar mesmo. Segundo colégio da Polícia CPM. Militar. Né? Tranquilaço. O aluno vai fazer uma prova, você quer que seu filho estuda, vai seguir uma carreira militar, tudo bem. Agora... O cívico-militar, a gente entende assim, porque isso foi estendido no Brasil de uma forma muito alta. Vamos colocar aqui no Paraná. Você aqui em Londrina, né? Eu passei por uma experiência, mesmo sendo da educação, sendo sindicalista e tudo mais, eu passei que eu precisava procurar uma escola estadual para uma parente minha e, por questões médicas, não podiam ser uma escola cívico-militar, porque estava com depressão, tem um monte de regra, Então, você não achava uma escola na região perto da casa dela, uma escola que não era cívico-militar ou integral. Então, veja, para uma criança que está com depressão, eu sou defensor da escola integral, porque eu acho que, né, até no governo Bolsonaro, né, a escola integral, todos os governos defendem a escola integral não, justamente. Tem que ser mesmo, porque a criança fica o quê? Fazendo o quê em casa, né? filho? Mas a escola não tinha... Mas tá, para uma criança com depressão, é assim. Mas assim, eu defendo a escola integral com coisa para fazer, porque mesmo agora, o projeto federal é muito bonito, sabe? Mas na aplicabilidade aqui no Paraná, por exemplo, é péssimo. Mas é culpa de quem? Do governo estadual ou aqui do no ser governo humano? estadual. Também, mas aqui no governo estadual, porque assim, ó, não tem disciplinas preparatórias. Porque assim, você colocar o aluno como depósito. A escola não é um depósito. Sim. Por exemplo, o aluno tem que ter aula de artes marciais. Eu sou super a favor, assim. À tarde não é pra ter a aula da base comum, que é matemática, português. Não, você imagina o dia inteiro. Você é louco. O dia inteiro falando de matemática. Você vai perder o aluno. Você vai perder exato. O cara não vai ter interesse. Você quer o quê? Artes marciais. Vai fazer um teatro, esporte. Sabe? Eu tenho mais aptidão pra matemática, de repente uma robótica. Eu tenho aptidão pra artes. Vamos fazer um teatro. É isso que cativa. A capoeira, artes marciais, um jiu-jitsu, um judô. Entende? Sim. É isso que vai trazer. Mas na escola cívico-militar, nós temos a contrariedade pelo tamanho, pelo tanto, por exemplo. Né? Então aqui em Londrina, por exemplo, você não acha, num raio aí... número X, você não acha uma escola que seja regular, ou é cívico-militar ou é integral. E aquele que você quer estudar só ali... Eu vou dar um exemplo aqui no centro de Londrina. Você pega todas as escolas aqui do centro de Londrina, até o Colégio Hugo Simas é cívico-militar, daí... Não? É cívico-militar. Então você vai ter só ali o Aplicação da UEL e vai ter o Champanhar. Vicente Rijo. É integral. Então, se você não quer que seu filho estude integral ou no militar, sobra só... Então, assim, sobra o mínimo. Entendi. Sabe? Então, o que nós somos contrários à escola cívico-militar, para ser mais prático? Você tem uma escola militar em pequeno número, para os pais que queiram e tudo mais, é uma coisa. Agora, você tem, em grande maioria, uma escola que fala, olha, o seu filho não pode cortar o cabelo assim. O seu filho não pode usar piercing. Olha, o seu filho tem que vir com o cabelo... Então, assim, para nós, enquanto professores... Pra mim, não muda. É diferente de você. Se você, enquanto pai, quer a sua educação do seu filho assim, é uma coisa. Agora, fazer isso em grande maioria acaba tendo uma evasão escolar. Porque, assim, isso não muda na aprendizagem. Um aluno com piercing. Um aluno tem um cabelo que não está... A menina, por exemplo. Que não está amarrado, sei lá, o coque, né? Que não está amarrado. Isso não muda na aprendizagem. Não pode ir de boné. Então, é assim, ela muda a figura. Ela fica muito mais preocupada com a característica, com a estética, do que com o processo de ensino. Quando a escola cívico-militar veio, o intuito era combater a indisciplina. Mas não é isso que a gente viu. Eu falo com propriedade de causa por ser do sindicato dos professores. As escolas que estão com os monitores... E aqui eu quero até ser muito claro, tá, gente? A culpa não é nem do monitor, porque é da estrutura do Estado. Entendeu? Não é que o policial não pode fazer nada. Também. Então ele também se sente ali... O que ele... Porque, assim, a criança é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser mesmo, né? Mas, assim,
Tá, aí teve uma indisciplina. O que muda o que o professor pode fazer e o policial? Nada, o policial vai chegar, vai conversar, vai botar um pouco mais de regra. Mas assim, veja, a escola lá que teve com os nossos 2 alunos que morreram, né, aquela história horrível lá em Cambé. A escola não era cívico-militar, né? Mas tinha policial. O que ele, coitado, podia fazer? A culpa não é dele. Mas o que ele podia fazer com um cara que entrou do outro lado da escola, armado, e matou 2 alunos? Entendeu? Então isso não quer dizer segurança, entendeu? Não é a escola militar, depois eu repito. Então assim, a escola militar, ok. Mas a escola cívico-militar, ela não trouxe assim... Benefício, você acha? Benefício, não trouxe. Veja, cantar o hino, é isso. Né? As pessoas dizem. Que falta isso, Bruno. Porque eu lembro que na minha época a gente cantava. Sim, cara, falta, tem total acordo. Mas assim, ó, uma coisa que as pessoas não sabem, é do presidente Lula, do primeiro mandato dele, inclusive, que se cante pelo menos uma vez por semana o hino nacional. Na minha época era toda segunda. Então, mas aí tá. Aí aqui eu faço a meia-culpa e quero chamar a atenção dos diretores que estão nos ouvindo. Se a tua escola não canta, a culpa é do seu diretor. Do diretor, né? Porque é lei nacional que tem que cantar o hino nacional. Sabe? Aí a escola cívico-militar fala que tem que cantar todo dia. Gente, se todo o problema for cantar o hino, vamos colocar um militar só por causa de cantar o hino? Não. Toda escola pode se organizar para cantar o hino, não precisa ter isso. E a crítica eu acho também muito grande que os professores têm na escola cívico-militar, por exemplo, é que o policial tem que ser aposentado e ele vai ganhar uma bonificação, agora acho que é 5 mil e pouco, não lembro quanto que é a bonificação, a mais além do salário. E o professor trabalha tanto, também lida com a disciplina, porque na sala de aula quem vai lidar com a disciplina é o professor, sabe? Não é o policial. Então não é contra o policial que tá ganhando, veja bem, viu? Monitor aí que tá da escola. Não é contra você, porque se eu fosse policial aposentado, eu também ia me inscrever pra ganhar 5 mil. Né? Claro, não é ele. O problema é como o Estado faz. Então, não tem ferramentas para isso. E isso, gente, é tão real que se você conversar com o monitor da escola cívico-militar, ele vai dizer, olha, que dificuldade. Porque assim, a gente fica de mãos atadas. Mãos atadas, né? É igual você falou, eu acredito também. Ele não pode fazer nada. Vai fazer o quê com um aluno que tá mal educado? Ele vai o quê? Vai... Pá, mas dá vontade. Mas aí a regra lá é diferente. Isso, a regra é diferente. Não vai bater, não é nada disso, mas a regra é diferente. Não, mas é que nem você falou mesmo. O que ele vai fazer? Não tem o que ele fazer, porque a vontade de sentar a mão na orelha ali, igual ele tá lidando com um folgado na rua ali que tá, sei lá, furtando alguma coisa, assim, dá um tapa na orelha e tal, mas não pode fazer, ele não vai fazer isso. Então, realmente, ele acaba ficando de mãos atadas. Ô, Bruno, quais são os seus projetos para esse ano que vem? A gente sabe já mas... Sim, né? Esse primeiro. E quando que é a eleição? A eleição do PT é interna, né, para os filiados na Câmara de Vereadores de toda a cidade, no dia 6 de julho agora. E aí, no final desse ano, nós passamos também, eu sou da direção do Sindicato dos Professores aqui em Londrina, da rede estadual, e que também é das redes municipais de várias cidades aqui da região, que é a PP Sindicato. Esse ano nós também temos eleição, ainda não foi divulgada a data da eleição, mas se eu não me engano é no final de setembro, a previsão. Então, sou novamente candidato à reeleição do Sindicato dos Professores, também aqui na Regional de Londrina. E nem sei agora como eu vou falar. Candidatíssimo. Falar igual Boca Aberta. Candidatíssimo. Isso. A deputado. É mesmo? E depois, se Deus quiser aí, né, os próximos projetos estão na mão de Deus. Mas é caminhando aí nessa trilha política. E hoje, que eu não falei aqui, que eu devia ter falado aqui antes, estou atualmente como presidente do Conselho Municipal de Políticas para a Juventude da cidade. Você está como presidente. Então ele ganha 15 mil em cada um, né? Ganha como 15 mil na PP, 15 mil no Partido dos Trabalhadores, se entrar. Não ganho nada, gente. Eu sou professor, essa é a minha profissão. Isso aí são cargos. Então, você é professor, né? Professor de filosofia. Sabe quanto ganha, né, gente? É 18. Não, minha única profissão é ser professor, tá? O Ratinho Júnior tá pagando 18 mil hoje pra qualquer professor. Isso aí é o que menos ganha. Com certeza. 18, né? Queria, né? Queria. Por que você bate tanto no rato assim, hein? Gente, daria mais um podcast. Fala igual Boca Aberta, fala comedor de queijo. Pois é. Daria mais um podcast pra só falar do Ratinho. Mentira, não falou isso aí, não. Sim, dá um podcast. É. Não da pessoa do Ratinho, né? Não como a pessoa, não, exatamente. Que ninguém fala da pessoa, viu, gente? Aqui é como é o profissional, o governador, ou quando for falar também do... Igual eu já falei aqui do Belinati, não é da pessoa, a gente fala, né, da figura política, do profissional, como prefeito, o Ratinho como governador, né? Então acredito que o Bruno, respeitoso como seja, tá falando do governador. O homem é bom. Não é, né? Bom, você não votou nele? Eu achei que você tinha votado nele. Jamais. Filho,
Uma pessoa que tem princípios políticos de esquerda vai votar sempre ali no seu partidinho, ó. Certinho. No segundo De turno você cabo não a rabo. votou nele? Jamais. Nem no segundo. Se ficar ele... Não vai. Ele, sei lá quem. Bolsonaro, se fosse, por exemplo... Não, se fosse o presidente... O ele que você ia fazer? começou contra... Ai, que pergunta difícil pra mim. Não, verdade. Olha que legal. Não, imagina. O que você faria? Eu sou contra o voto nulo. Eu, Bruno. Uhum. Eu também sou. Contra o voto branco e tal. Putz, meu, imagina que louco. Eu acho É uma coisa aí, ficar o Lula e o Boulos. Cara, eu nem sei. Eu acho que você vota no... Eu, como sou voto contra o voto nulo e contra o voto branco, acho que eu tento colocar as características... Porque pra mim, assim, pra mim, tá? Uhum. Eu considero hoje o Bolsonaro um fascista e tudo mais, como essa é a minha opinião. E o Ratinho, pelo menos, consegue... Não, com o povo ele tem menos pior? Menos pior. Por exemplo, dar um exemplo da vacina. Bolsonaro ridicularizou a pandemia, aquela coisa toda. O Ratinho, pelo menos, comprou a vacina. Sim. Então eu ia pegar assim... Ia tentar achar o menos do menos. Ali, alguns eu tava falando, tá bom, vai esse. Entendeu? Putz, fazer um corte só postar isso aí dele. Não, Poderia ter gravado. Imagina. Puta, ele falou, não, pum, candidato a presidente do PT, vota no Ratinho Júnior, escuta falar. Não, é o menos. Eu tô brincando. Teria que ser. Sem ser tendencioso, tá? Gente, é isso aí. Queria agradecer ao Bruno Garcia, professor de filosofia, candidatíssimo do Bolsonaro. Deus o livre do presidente Lula. Queria agradecer você, Bruno. Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Meu Gustavo, parceiro. Amigo. Vai voltar aqui. Se Deus quiser, eu vou conversar com a Jessicão. Aí, agora vocês sabem quem é. Escapou. Puts, mas não tem problema, né? Não. Vou conversar com a Jessicão. Se ela topar, a gente vai fazer assim, um debate aqui, um bate-papo também legal e tal. Enfim, se ela é atiradora esportiva, hein? Dá tiro pro alto aqui e tudo. Brincadeira. Mas se ela topar, né, Bruno? A gente faz sim, um bate-papo bem bacana, com educação, acima de tudo, né? Que vocês ficam confrontados, né? Pegou choque, né, vocês dois, né, na campanha. Pegou, né? É ideias divergentes, né? Né? Não é contra a pessoa, até porque, né, a pessoa também é LGBT, etc. Mas é pela ideia, é o campo das ideias mesmo, né? Ela é bolsonarista roxa, então... Esse é o problema dela, né, Bruno? É o problema dela. E esse é o seu problema. Você vota no Lula, né? Pra ela é um problema e pra mim também. Sim. E tá tudo certo. Gente, obrigado. Queria agradecer vocês. Até semana que vem. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado, gente. As portas estão abertas, tá? Quando você quiser, quando você falar assim, Gustavo, pô, queria levar também uma pessoa de esquerda aí, assim, assado, pra gente trocar umas ideias. Meu, as portas estão abertas pra você aqui. Beleza? Perfeito. E sucesso pra você. Desejo que você ganhe mesmo, de verdade. Obrigado, eu acredito. Ao partido, a presidência do Partido dos Trabalhadores, eu desejo realmente que você ganhe aí e seja presidente. Beleza? Beleza. Um abraço. Beijo, gente. Obrigado muito. Tchau, gente.